Quando a quarta temporada de Irmão do Jorel terminou, eu fiz uma nova série do canal, o Tier List Animado. E aí fiz um Tier List ranqueando os episódios da quarta temporada de DJ. Então já temos a quinta temporada de Irmão do Jorel, ela já concluiu. E no passado eu fiz o Bracket Fight animado, que eu fiz uma competição ali entre os episódios. Mas no vídeo de hoje, no segundo vídeo do Tier List animado, vamos ranquear os episódios da quinta temporada de Irmão do Jorel. Saudações, amigos! Saudações! Eu sou o JogaPen e vocês querem mais vídeos de Irmão do Jorel? Então deixem o joinha e o hype lendário. Se inscrevam no canal e cliquem no sino do poder. E vamos ao vídeo. Então, eu fiz essa tier list aqui, é uma tier list pública, ou seja, eu vou deixar o link ali na descrição para você também fazer a sua própria tier list. E aqui estão as categorias que eu fiz. Eu botei ótimo, por último, por quê? Pessoal, todos os episódios de Irmão do Jorel são ótimos. A segunda é incrível. A terceira é irado. A quarta é abacatoso. É quase beirando a perfeição, é abacatoso. E a última é a Lucy Crazy. Vamos agora ranquear esses episódios. Vamos começar pelo primeiro episódio. Jurassic Pet, ele é uma sequência direta do episódio Juju e o Pé de Abacate, que na minha opinião é um dos meus episódios favoritos de Irmão do Jorel. E conta mais a questão do luto que o Irmão do Jorel tem pela perda do Toshi. E ele tentando, adotar um novo bichinho. É um episódio, assim, muito bom, ótimo é o mínimo. Eu achei legal, o personagem lá do dinossauro e tal, só que eu não curti muito, que acabou que ele vai embora e fica por isso mesmo, O Irmão do Jorel termina também um episódio triste. Então eu diria... Eu não acho que ele é abacatoso e nem a Lucy Crazy. Eu diria que ele é irado, pois é uma sequência ali direta, Então vamos botar ele aqui no irado. Ok. Para o episódio Liberdade Não É Bagunça. Liberdade Não É Bagunça também é um episódio, ótimo, é engraçado pra caramba, Várias cenas engraçadas e tal. Toda aquela questão lá na escola das Schostners and Schostners, porque a escola Pônei Encantado foi comprada, pela Schostners and Schostners. Eu diria, mas esse episódio aqui não é um dos meus favoritos, não. Então, eu não acho que ele fica no ótimo ou no irado. Não foi dos meus episódios favoritos, pessoal. Eu vou deixar ele aqui no ótimo mesmo. Doutor Cabelinho é um dos episódios mais engraçados dessa temporada. Toda aquela questão lá dos problemas de calvície do nosso amigo Carlos Felino. Desse aqui, é um episódio também eu ri pra caramba. Eu vou colocar ele no irado também. À frente do Jurassic Pet, eu gostei mais do Dr. Cabelinho. Menino Sereio, também é um episódio incrível. O Irmão do Jorel, ele vira um sereio, é mordido por um peixe mágico. E esse episódio aqui também não foi um dos meus favoritos, mas, cara, é um episódio de crítica ali, tal. É aquilo, os roteiros são muito bem feitos, pessoal? Então, eu não acho que ele seja ótimo, Porque eu acho que ele é superior ali ao Liberdade Não É Bagunça. Eu diria que ele é incrível. Vou colocar ele aqui no incrível. Agora vamos pra Escola de Idosos. Pessoal, esse episódio aqui, Escola de Idosos, ele é aquele episódio de quebra de expectativa. Ele lembrou muito o episódio Juju e o Pé de Abacate. E parecia que aconteceu uma coisa, mas foi subvertido, aconteceu outra. Foi todo um episódio trabalhado pra algo acontecer e depois subverteu. E Irmão do Jorel tem muito isso também, essa questão de subverter expectativas. Eles mostram uma coisa e do nada vira outra. Eu achei muito legal esse episódio. Foi um episódio que, emocionante, quase, fez lágrimas escorrerem. Então, eu vou colocar ele aqui, que eu gostei bastante desse episódio. Vou colocar ele em abacatoso. E o primeiro da categoria abacatoso com a vovó Juju tem tudo a ver. Então é um episódio bem abacatoso, eu diria. Bariloche Monumental. Pessoal, esse episódio de Bariloche
pra mim, ele é muito 880. Por quê? Eu acho ele um episódio incrível. Porque ele traz mais questões de mistérios de Irmão do Jorel. E mistérios é a coisa que eu mais gosto de fazer vídeo aqui no canal, pessoal. Eu adoro fazer vídeos de mistérios. De escrever roteiros sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, esse episódio tem os pés chatos. Você tá entendendo? Aqueles pés chatos. E os pés chatos são chatos. Eles conseguiram, cara. Serem chato mesmo, eles conseguiram, cara. E isso é aquilo, é uma montanha pra mim, assim. Porque às vezes tá no topo, às vezes tá lá no baixo, tá lá no topo. Tá lá no baixo, tá lá no topo. Então, como é muito 880, né, esse episódio pra mim, por essas questões, eu vou colocar ele aqui depois do Dr. Cabelinho e antes do... Peraí, antes... É no meio aqui. Ele está em irado. Jorel Lovers Forever. Pô, episódio muito bom, hein? Episódio muito bom. Que vemos ali a música do Chorel. O Chorel cantando. Só que no final tem subversões de expectativas também. Que no final fala que não é ele, mas acaba que eu acho que é ele sim. É um episódio muito bom. O Príncipe das Marés cantando. Então, pessoal, é a honra do Príncipe das Marés estar o primeiro do A Lucy Crazy. Procura-se Doutora Susana desesperadamente. Também é um episódio muito bom. E nós vemos novas faces da Doutora Susana, que antes era só uma vilã, né? Ela era ali advogada e chefe ali, executiva, sei lá, da Shostners and Shostners, né? E babá também, né, do William Shatner, só que ela perde tudo. E nós sabemos um pouco mais dela, né? Foi um episódio muito legal. Não está entre os meus favoritos, mas é um episódio muito bom. É um episódio muito bom, assim. Então, pra mim, ele é acima de irado. E é depois ali do abacatoso da escola de idosos. Então, eu diria que aqui é um episódio bem abacatoso. Parceira da mamãe. Esse episódio aqui eu adoro, porque ele tem a música da Kelly. E aquela música da Kelly é muito legal. E também traz ali uma personagem, né, que inclui uma PCD, né? A prima do Steve Magal, a Mary Magal. Então, eu diria que também é um episódio abacatoso. A música da Kelly, pra mim, é uma das minhas favoritas dessa temporada. E é um episódio muito legal. Pô, eu rio demais daquela música, muito boa. Então, vou colocar ali, depois de Susana, desesperadamente. Vamos ver como é que está aqui. Bem, por enquanto só tem uma Lucy Crazy, hein? Vamos lá. Agora vamos para o episódio Gugu Dadaísmo. Também é um daqueles episódios da categoria de crítica, né? E nessa questão, tá criticando, né, a questão da arte e das inteligências artificiais que, né, vieram aí para ficar, né? São ferramentas, enfim. Mas tem muitas questões polêmicas, né? Da arte e tal. E aí eles fazem uma paródia e crítica ao mesmo tempo. Então é um episódio bem legal também, muito bem escrito, né? Mas não é um dos meus episódios favoritos, mas eu reconheço que é muito bem escrito. Então, pra mim ele tá ali no meio termo. Eu diria que ele tá no irado, acima de Bariloche Monumental e antes de Dr. Cabelinho. Agora, Shostners em Crise. Todos os episódios são divertidos, mas os Shostners em Crise também foi nos episódios que eu menos gostei. Não fui muito fã, não. Ele é ótimo, né, tal, né? Mas eu não colocaria ele em irado. Não colocaria ele em irado. Pô, mas tem aquela música deles, né? Aquela música é bem legal. Agora eu tô em dúvida entre irado. Eu vou colocar ele irado ali, depois do Menino Sereia. Guerra de Comida nas Estrelas. É um episódio engraçado também, né? Mas está na categoria dos meus episódios que eu não curti muito. Eu não curti muito esse episódio. Eu também não gostei muito do fato que os Microwave Warriors ficaram do mal, cara. Eles viraram vilões, cara. Então, eu vou colocar ele aqui em ótimo. O Mundo Maravilhoso dos Objetos Inanimados. É um episódio que, pelo que eu vi, dividiu muito opiniões. Eu curti pra caramba. Se tornou um dos meus episódios favoritos. Tem a versão estendida da música da Pipoquinha, cara. Venha comigo nesse shot animado. No Gini da Juju não tem ninguém parado. Até o seu cochilo pode ser aproveitado. Assim vai ter mais pipoquinha com leite condensado. Pô, essa música é fenomenal, gente. Pô, o Girassol, o Falcão Girassol. Então,
Foi um dos meus episódios favoritos, pessoal. Eu acho que muita gente não gostou muito, tal. É um episódio que eu gostei muito e trouxe mais elementos misteriosos de Irmão do Jor-El. Então eu vou colocar ele ali, a Lucy Crazy. Irmão do Jor-El-Verso. Pessoal, eu simplesmente adorei esse episódio. Mas, ao mesmo tempo, né, eu adorei por causa dos mistérios que ele trouxe, a questão do multiverso de Irmão do Jor-El, as versões de Irmão do Jor-El, que apareceram diversas. Falando nisso, até já fiz vídeo listando todas as versões do IDJ que a gente conhece até então. Eu vou deixar no card e na descrição, se você não assistiu, né? Tem que divulgar meus vídeos. É simplesmente um episódio favorito da temporada, pessoal. É muito bom, mas a minha crítica é que eu acho que seria muito melhor se ele fosse um episódio de meia hora. Sabe, se ele fosse realocado de episódio normal para um episódio especial, tipo de carnaval, de Natal. Sabe, se tivesse um episódio do multiverso de Irmão do Jor-El focado, eu acho que ia ser muito melhor. Mas é o meu episódio favorito, então não tem como. É o primeiro ali do A Lucy Crazy. Peraí, primeiro. Já é primeiro. Vai pra frente. Pronto. Vamos lá, minha melhor amiga agora. Pô, episódio muito bom. E, pessoal, é um episódio que parece simples, né? O episódio número 2 da temporada 5. Mas um episódio que tem vários mistérios de Irmão do Jor-El. Pô, já fiz 2 vídeos falando disso. É um episódio que revela o futuro de Irmão do Jor-El. E, ao mesmo tempo, é um episódio que tem segredos ali. Tem simplesmente um código QR secreto. E eu já fiz esses 2 vídeos e eu vou deixar eles também no card na descrição pra você conferir depois. Então, pessoal, não tem jeito. Eu vou colocar ele a Lucy Crazy. Antes, pra mim, era um episódio assim, irado incrível. Irado incrível era. Mas depois de estudar esse episódio, virou uma Lucy Crazy. Eu vou colocar ele aqui depois de Jor-El Loves Forever. Agora, Cavalo Robson. Pessoal, eu nem vou falar muito desse episódio, porque foi o episódio que eu menos gostei dessa temporada, sabe? É um episódio que eu não curti muito o fato ali do cavalo aparecer, né? O unicórnio lá, né? Que parecia que ia virar o pet do Irmão do Jor-El. O Irmão do Jor-El ajuda ele, eles ganham lá o prêmio, mas depois ele vai embora. Ele abandona o Irmão do Jor-El e ele lá, né, fica sem pet de novo. Então, foi um episódio que eu não curti muito, não. Teve aquela subversão de expectativa, mas eu não curti muito, assim, do caminhar desse episódio. Então, pra mim, foi o episódio que eu menos gostei, então ele vai ficar lá em ótimo, né? Mas em último. Sonâmbulo Maneiro. Eu adorei esse episódio, pessoal. É muito engraçado. Pô, e tem a questão também da cultura brasileira, da musicalidade. Eu rio demais que o Nico aí fica maneiro quando vira sonâmbulo. Enfim, então, pessoal, um dos meus episódios favoritos. Eu vou colocar ele depois do Irmão do Jor-El-Verso. Agora vamos de Rádio Pinico. A Rádio Pinico, pessoal, é um episódio muito maneiro que trouxe ali mais questões de mistério de Irmão do Jor-El. E isso foi irado demais, né? E também a aparição do Rádio da Vovó, aquele personagem que apareceu primeiramente no spin-off Schostner Show. Então é um episódio que agrega na questão de mistério de Irmão do Jor-El. Mas ao mesmo tempo não é um dos meus episódios favoritos. Então eu diria que ele é ali depois de Doutora Suzana e é abacatoso. É um episódio bem abacatoso. Meme TV. A Meme TV é um dos episódios também mais, assim, da questão de crítica roteirizados. Que aí é uma grande crítica aos vídeos curtos. Que, pô, tem toda uma questão, né, de estudo, que vídeos curtos fazem mal pra cabeça, da ansiedade e... Então, é um episódio que é bem importante nos dias atuais, sabe? Então, de crítica, eu acho que ele é muito importante. Eu diria que ele vai ali depois de... É um episódio abacatoso, depois de Escola de Idosos. Eu colocaria ali. O Último dos Românticos. É um episódio engraçado também e tal. Toda aquela questão lá do Irmão do Jor-El e da Ana Catarina, enfim. Mas não é um dos meus episódios favoritos. Então vou deixar o Último dos Românticos ali, depois de Menino Sereio em Incrível. Vamos lá para Internet Total Detox. Mais um episódio de crítica, né? Daquela categoria de episódios de crítica. É um episódio também, pô, com um roteiro bem importante, que trabalha até uma questão parecida ali com o filme do Toy Story atual, né? Então eu vou colocar ali ele em irado pela crítica dele. Vou colocar ele ali depois de Bariloche Monumental.
Piscina para todos. Esse episódio também é muito engraçado, porque simplesmente eu só ficar uma piscina. Pronto. Mas nesse episódio também tem a revelação que o Edivaldo Rubens é o avô do irmão do Jor-El. E ele é um personagem que apareceu lá na segunda temporada. Já tínhamos, né, uma ideia ali, né, ele é parecido com o seu Edson, enfim. Mas a confirmação com todas as letras só foi nesse episódio aí. Então é um episódio que agrega ali pro lore de irmão do Jor-El, né? Mas não um dos meus episódios favoritos, mas eu acho ele é muito bom. Pô, eu vou colocar depois do Dr. Cabelinho. Eu acho que é aqui. A season finale, Juju e a Flor do Cacto Celestial. É um episódio muito emocionante, né? Eu gostei bastante. Mas se comparado, assim, às outras season finales, não foi uma das minhas favoritas, não. Eu acho que foi a season finale que eu menos gostei, irmãos. Mas mesmo assim é muito bom, né? E dá um cliffhanger ali pra quinta temporada, toda a questão ali de perderem a casa, só que o Jezonel, ele sabe de algo ali que pode, que eu acho que é algo contratual, né? Na questão ali da herança, a questão que tem a ver ali com o episódio do casamento da vovó Juju, né? Esse episódio aí, que eu não sei se é episódio especial ou vai ser um episódio da sexta temporada. Acho que pela música e a questão do cliffhanger, eu vou colocar ele em A Lucy Crazy, mas eu vou colocar ele em último ali dos A Lucy Crazy. Pronto. E assim ficou o meu tier-list da quinta temporada de Irmão do Jor-El. Mas e vocês, irmãos? Concordaram, discordaram aqui de algum episódio que vocês mudariam? Lembrando que esse tier-list aqui é público. E eu vou deixar no comentário fixado e na descrição para você fazer o seu tier-list da quinta temporada também. Vocês querem que eu faça mais tier-lists animados de Irmão do Jor-El? Digam sugestões nos comentários. Muito obrigado por tudo e um